Mateus capítulo 5. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Queria ler mais uma vez. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Amém, queridos? Nesses últimos meses eu fiquei meditando. Me deram um tema numa reciclagem de pastores que foi em junho, um seminário para falar sobre a nova configuração de família. E depois daí eu comecei a pensar, como é que nós chegamos nessa configuração de família, onde a gente está vendo os divórcios, as coisas acontecendo, as famílias se degladiando, se destruindo, como chegou a isso? E aí eu comecei a observar o quanto uma geração pode influenciar a outra, o quanto uma geração pode ser mudada, e quanto pode ser diferenciada por causa de alguém, de uma certa forma, deu esse ar, deu essa mudança. Como surgiram essas mudanças? E a gente fica assim, perguntando, e como foi mudando isso, essa sociedade, a ponto de, hoje estão criando leis para acabar com o nome da família. E a gente começa a ficar preocupado, e de onde começou isso? E aí eu comecei a observar, na época dos anos 80, quando a família ainda tinha uma certa normalidade, desculpe assim essa expressão, mas é o que está acontecendo aí fora, e às vezes o que está acontecendo às vezes dentro das nossas igrejas. Nos anos 80, houve uma grande corrida para bons empregos, e os empregos que eram os melhores nessa época eram os empregos indústrias, e assim adiante, como por exemplo as estatais. E começou, e muita gente arrumou bons empregos, foi nessa época. E até muita gente da nossa igreja foi abençoado, trabalhando nas indústrias, que as indústrias eram estatizadas, pertenciam ao governo, ou tinha algum convênio com o governo. E aí, o que aconteceu? Nos anos 90 começou a privatização. E a privatização começou a gerar emprego. E nesse começo desses anos 80, muita gente começou a trabalhar, e começaram a ficar ausente, esses pais começaram a ficar ausente de suas famílias. A presença masculina começou a faltar. E aí o que aconteceu? Em face dessa necessidade, começou a haver uma adaptação a essa forma de família, em que a mãe começou a ter uma conotação maior, um papel maior nessa sociedade. A mãe passou a fazer um papel de mãe e de pai, e influenciar mais ainda os filhos. E a gente entende que a palavra de Deus fala do papel do pai, fala do papel da mãe, que o papel de cada um deles são distintos e a importância deles estarem em família. E aí essa mãe, agora com a ausência desse marido, com a ausência do pai e dos seus filhos, ela começou a influenciar de uma forma até certo ponto negativa, porque ela teve que se adaptar a essa nova realidade. E ela começou a influenciar, por exemplo, quando ela tinha filhas mulheres, ela começou a influenciar essas meninas. Olha, eu não quero que você viva o que eu vivi. E que muitas delas, o marido foi embora também. E eu quero que você seja alguém na vida, que você estude, que você batalhe, que você cresça, que você vá em frente. E aí foi influenciando essas meninas a ter uma postura mais forte, uma postura mais aguerrida. E aí a gente vai indo para frente. E os filhos homens? E os filhos homens, por causa da falta dessa presença masculina em casa, essas mães começaram como uma galinha, agregá-los junto com elas. Não, meu filho, você não precisa não. Aí fala assim, mas eu quero estudar. Não está bom assim e tal. Inconscientemente, essas mães começaram a influenciar a esses filhos a serem homens meio sem ambições. Homens que não lutam, esses filhos falam, não tem problema. E aí a falta de uma presença masculina também, esses filhos se estavam mal na escola, porque agora a influência sobre as meninas era serem estudiosas, os meninos já não era essa carga tão pesada. E a gente vê começando a surgir esses homens que não tinham tantas ambições. E aí, irmãos, seguindo em frente, depois passa essa década, aí vem as privatizações, começa a gerar desempregos,
As mulheres agora já são adultas, nos anos 90 para frente, começam agora a estarem no mercado de trabalho. Essas mulheres agora com essa nova configuração, com esse novo pensamento, eram mulheres guerreiras, lutadoras, estudiosas, começaram a entrar no mercado de trabalho. E começaram a ocupar postos que antigamente eram só ocupados por homens. E exercendo tão bem, com tanta qualidade, como os tais homens. E isso foi gerando essa diferença. Essa mulher agora é uma mulher decidida, é uma mulher agora com muita força, é uma mulher agora que também, dentro da igreja, essa mulher tem dificuldades de ser submissa ao seu marido, porque ela foi influenciada. E por sua vez, irmãos, esses jovens, agora esses homens, entram no mercado de trabalho. Quando eles entram no mercado de trabalho, agora o mercado está exigindo uma outra conotação da vida desses homens. E aí surge uma outra realidade. O metrosexual. Enquanto que nós vemos assim, esse perfil de mulher agora é um perfil de mulher um pouco mais machona, uma mulher mais mandona, uma mulher que cuida mais da situação, a gente vê um homem agora um pouco mais com o seu lado feminino presente. É que esses jovens começam a se depilar, esses homens começam a fazer sobrancelha, começam a pintar as unhas, começam a pintar o cabelo, começam a usar brincos. É um homem assim, numa nova versão. Por quê? Porque essas próprias mulheres começam a exigir, mas são mulheres mais exigentes. São mulheres bem-sucedidas. E aí surge esse modelo de homens. E aí, irmãos, essa é uma geração mudada, transformada. Desculpe assim, essa expressão, essa mulher mais machona, esse homem um pouco mais feminino, estão entrando no mercado de trabalho, estão agora formando famílias. E esse encontro desse homem e essa mulher, surgem os novos casamentos. São os casamentos dos anos 2000, que nós, pastores, temos que aconselhar, em que, o que está acontecendo, irmãos? Agora, nos anos 80, era a falta da presença masculina. E agora o que está acontecendo nesses anos 90, nesses anos 2000 e pouco? Agora está faltando o homem e a mulher dentro de casa. E a gente fica pensando assim, o que vai acontecer com essa geração nova, que são as crianças de nossos dias, que não tem mais a presença do pai e da mãe dentro de casa, em que os dois são obrigados, pai e mãe, a trabalhar, porque o mercado está cobrando isso, o padrão de vida está exigindo isso, comprar, adquirir, ter, é uma crise de ter, eu quero ter, então todo mundo está no trabalho, e esses filhos estão aonde? Estão nas creches, esses filhos estão com as vovós. Eu sempre falo assim, que vó e vô, eles não educam. Eu já eduquei meus filhos, eu quero o que eu quero fazer, eu só quero agradar os meus netinhos. Eu sei porque eu também sou vovô. Não quero mais saber desse negócio, não. E o que acontece? Essas crianças hoje estão se transformando nos monstrinhos na escola. Que se a professora falar alguma coisa errada, ela vai lá e mete a faca no pneu do carro da professora. Em que não tem mais limites, não tem mais nada. E a gente vê crianças hoje já envolvidas no crime por falta da presença masculina e feminina. E a gente começa a perguntar, pastor, o que nós temos que fazer diante dessa realidade? O que nós, como igreja, estamos fazendo de diferente? E esse texto, irmãos, Jesus vem trazer uma ideia extremamente revolucionária para nós, que somos a resposta, a igreja é a resposta para esse mundo. Nós somos resposta para esse mundo. Mas, pastor, quando a igreja está fazendo igual? Quando a igreja não está sendo nada diferente? E a primeira coisa que eu queria compartilhar desse texto, irmãos, que é existencial. Em primeiro lugar, vós sois sal da terra. Nós somos, você é, eu sou. E o sal é algo que dá sabor. Amém? É que Jesus ele traz dentro dessa nova realidade, é que viver nesse mundo segundo Jesus é não ter sabor, é amargo, a existência é insípida. E que você é a resposta para dar sabor a essa sociedade. Amém? Você é sal, diga para o irmão do lado, irmão, você é sal do mundo, você é sal da terra. Deus te colocou para dar sabor aqui. E aí eu fico pensando, quando a gente começa a tirar as nossas conclusões, né? Você aí com o seu mundo de Bob, começa a tirar suas conclusões, suas lógicas, aquela coisa toda, você começa a pensar e refletir sobre essa realidade, de que Deus te colocou, Deus te plantou nesta sociedade para fazer a diferença, para ser o sabor,
para trazer alegria, para trazer paz, para trazer resposta, para mudar, para influenciar. Assim como nós falamos, quanto como nós seres humanos somos adaptáveis a novas realidades, quanto nós vamos mudando e vamos nos adaptando a essa, mas a igreja, irmãos, ela não pode se calar, ela tem que fazer diferença, nós temos que dar sabor, mostrar o que é ser diferente. Uma vez eu vi uma irmã que viajou aos Estados Unidos, e ela estava contando que ela foi à escola, e ela ficou assim espantada como as crianças são frias e indiferentes às coisas, ali americanas. E aí ela ficou olhando assim para uma criança que era bem alegre, brincalhona. Falei assim, esse menino é diferente, né? E aí ela começou a observar aquele menino, o comportamento dele. Ela estava morando nos Estados Unidos, começou a observar o que tem de diferente esse menino dos outros, que parecem uns robôs, que estão aí quase que sem sentimentos, fleumáticos com respeito à vida e às coisas. Ela começou a observar que tinha pai e mãe junto com aquela criança. Aí ela, num dia que teve um evento na escola, e que eles passaram o dia no lugar de um campo, começou a ver que aquele pai rolava com o filho pela grama, aquela coisa que a gente que tinha no passado, que não tem mais, da presença da família. Amém, queridos? Nós temos que entender, nós somos sal. Sal tem que dar sabor a essa sociedade. O que você tem feito para ser alguém influenciador nos teus vizinhos, no prédio onde você mora, no condomínio, na reunião de pais e mestres? O que você tem feito? Será que você tem feito diferença? Será que você tem se importado com isso? Será que você tem dado uma voz, tem sido uma voz profética a essa geração? Deus está chamando você à responsabilidade. De que às vezes nós falamos assim, olha, não olha para o homem não, olha para Jesus. Quantos já ouviram essa frase aqui? Olha para Jesus. A gente fica assim perguntando, mas se Jesus não for achado em mim, não for achado nos meus irmãos, vai ser achado aonde? Num extraterrestre aí? Você é a solução, você é o sal que vai dar sabor, o sal que vai dar qualidade de vida às pessoas. Você cumprimenta o teu vizinho? Cumprimenta lá, fala bom dia para ele. Bom dia não é pecado não, irmão. Falar bom dia não é pecado, falar bom dia para as pessoas. Eu sempre fico preocupado que nós vivemos uma vida meia, nós somos extraterrestres, porque Jesus ele fala assim, vós não sois desse mundo, né? Dá a impressão, uma conotação meio tenebrosa, um negócio assim. Não, irmãos, ele está dizendo isso, que nós, apesar de nós estarmos aqui, a nossa morada não é aqui, mas aqui é o lugar onde nós temos que fazer diferença. Você é sal, é existência, você agora tem uma nova conotação de vida, você agora é o sal. Você recebeu Jesus, você é o sal que vai dar o sabor às famílias. A tua família está precisando desse sal. As pessoas que estão à sua volta estão precisando desse sal. Estão precisando desse sabor. A sociedade moderna está precisando desse sal. Alguém que mostre o que é normal. Aquilo que a Bíblia planejou. Mostrar os papéis da família. Influenciar os casais. Influenciar as famílias. Amém? A segunda lição é que afirma que somos o sal a uma dimensão ética de vocação. O sal é sal e terra é terra, amém? E aí Jesus ele fala assim, e se o sal não tiver sabor, como é que vai ser? E aí quando a gente fala sobre isso, aí traz uma outra conotação, uma conotação do que você está sendo. A área de santidade. Você tem vivido uma vida santa diante de Deus? Você tem vivido uma vida que possa espelhar a glória de Deus na vida das pessoas? Como é que tem sido o teu exemplo? Ou será que os teus vizinhos estão olhando para você e estão vendo assim, eu não quero ser crente que nem esse aí, que eles brigam, xingam, falam palavrão. Você não está sendo nada diferente. E Jesus ele chama a atenção, se o sal começar a ficar insípido, não tiver mais sabor, de que nada mais presta. Tem cor de sal, mas não é sal, não tem sabor de sal, não faz diferença nenhuma. Como é que você tem agido diante das suas contas? Você é um bom pagador? Eu penso assim, irmãos, quando uma pessoa se converte a Jesus, se o nome dele estava sujo na praça, ele vai fazer de tudo para limpar esse nome, porque agora eu tenho um novo nome, agora eu represento Jesus, agora eu sou diferente.
Amém? Temos que entender isso, que você é sal, você não está mais aqui, você é um elemento diferenciador na sociedade. Você tem que ser diferente na sua santidade, na sua vida com Deus, no seu a sós com Deus. As pessoas estão olhando o que você está fazendo. Lá em Romanos capítulo 8, verso 19, diz assim: a ardente expectação da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está aguardando você se manifestar como sal. O mundo está aguardando que você se manifeste como filho, que você se apresente para a sociedade, que as pessoas possam olhar para você, assim como era nos dias de Elias. Ali, eis aí, esse é um homem de Deus. As pessoas olharem para você e dizer assim: olha, realmente esse aqui é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, que traz paz, que onde tem contenda ele vem para apaziguar, que onde tem desespero ele tem uma palavra de esperança. Ele é diferente, ela é diferente. Amém, queridos? Há um valor ético aqui. Segundo lugar, além da santidade, há a bondade de Deus, onde falta-nos às vezes a bondade, sermos bons para as pessoas. Onde a gente fala sobre isso, quando quando Jetro fala para Moisés: Moisés, escolha homens de verdade, homens de boa reputação. E às vezes as pessoas falam assim: eu não estou nem aí o que estão pensando de mim. Meu irmão, você tem que estar preocupado, porque você tem que ter boa reputação. Boa reputação é que as pessoas estão pensando de você. Eu entendo que tem uma outra conotação sobre isso, mas que você esteja preocupado em restaurar esses valores. E quando as pessoas que falam assim: não estou nem aí que estão pensando em mim, é porque ele já aprontou grandão aí. Já tem coisa, rabo preso com um monte de coisa, está com nome sujo, está fazendo coisas erradas, está traindo a família. Onde que está? Se você é sal. O sal é diferente. Sal é sal, terra é terra. E o texto fala assim: de que me adianta se o sal vier a ser insípido? Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta. Já imaginou se Jesus falasse para você: você é um imprestável, como sal? Não está dando sabor, tem cor de sal, mas não tem sabor nenhum de sal. Que adianta ser branco, bonitinho, igual sal, mas você vai ser jogado na terra. Ou se você, de repente, agora é o sal que ficou marrom, igual a terra. Você está fazendo igual? Você está fazendo igual as pessoas lá fora. Nós temos que ser diferentes, irmãos. A proposta revolucionária de Jesus é que vocês, ele está falando em primeiro lugar para seus discípulos, e aquelas pessoas que estavam seguindo ele lá, ele falando em primeiro lugar que, olha, vocês vão ter que ser diferentes. Vai haver grandes revoluções nessa nossa sociedade humana, mas vocês vão ser diferentes. Vocês vão espelhar a presença de Deus. Vocês vão ser o referencial dos referenciais na vida das pessoas. Vocês vão ser meus representantes aqui na terra. E a palavra de Deus nos chama: nós somos embaixadores de Cristo. Você é embaixador, você está representando o céu, você está representando Deus aqui na terra. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você começa a dizer: tu és agora meu Senhor. E aí você começa a dizer assim: não, pera lá, tem esse lado aqui que isso aqui é um pecadinho, não tem problema, e tal, isso aqui ninguém sabe, não está incomodando ninguém. Isso aqui é do meu ego, da minha necessidade. Deus não se importa, meu irmão. Deus não quer você pela metade. Amém? Quando fala a palavra holocausto, nós somos oferecidos como holocausto diante de Deus. O holo do prefixo dessa palavra quer dizer inteiro, todo. Ele não quer uma parte do seu coração. Essa parte aqui é o meu lugar secreto. Eu sempre falo para os irmãos que quando era criança, eu não tinha guarda-roupa, né? Então tinha uma imensa de uma cômoda. As cômodas eram gigantes de madeira, aquelas coisas de madeira de lei, em que você tinha que, às vezes, colocar os dois pés para puxar a gaveta, para abrir a gaveta, né? Que eram gavetas grandes. Hoje não, as gavetas você puxa com o dedo, que elas têm rodízio e tal. Então, o meu guarda-roupa era uma gaveta grande. Você imagina uma criança ter a sua própria... Aquilo ninguém mexia, então era a minha privacidade. Eu tinha lá dentro da minha gaveta, irmãos, um monte de pedra. Aquela época que você quer assim: fui na praia, achei esse cristal, coisa linda, que maravilha, né? E ela guardava lá.
Aí tinha umas figurinhas velhas, né, que você colecionava uma figurinha, tem aquelas figurinhas amassadas, velhas, estava lá tudo entulhado. Chega uma hora, irmãos, que você não conseguia nem mais abrir a gaveta. As roupas, quando se puxa a gaveta, pula uma meia, pula uma camisa, puxa assim, que é isso? E de vez em quando, irmãos, quando estava na escola, minha mãe resolvia arrumar minha gaveta. Aí já viu, né? Cheguei em casa, aí quando você abre a gaveta, vai puxar a gaveta com os dois pés, a gaveta veio com tudo. E aí você olha tudo dobradinho, bonito, arrumadinho ali. Quem foi o maluco que fez isso? E brigava com a minha mãe. A senhora não tinha nada. E minha mãe jogava fora um monte de tralha que tinha lá, pedra, aquelas coisas, chaveiro enferrujado. Era coisa que tinha tudo guardado, aquelas coleção de garoto. E aí eu brigava com a minha mãe, uma semana ficava brigando com ela. A senhora não tinha nada que mexer na minha gaveta, porque ali é a minha privacidade. E talvez você esteja vivendo esse tempo em que você acha que tem uma parte da tua vida que é privada, que Deus não se importa. Deus quer fazer você sal, Deus quer fazer você instrumento para a sua glória. E esse mover de Deus é que você dê gosto. Amém? Quando a gente fala do sal, irmãos, uma vez eu lembro que a gente estava em casa, e minha esposa fez um feijão com um caldo bonito, era um feijão novo. O importante para você fazer um feijão, você comprar um feijão mais novo, né? Sempre o feijão mais recente, né? Aquele feijão que tem na saca, né? É o feijão que fica menos tempo na panela de pressão, cozinha, faz mais caldo. Minha esposa fez um feijão bonito. Tinha lá folha de louro, tinha lá paio, tinha uns pedaços de bacon, um feijão bem gordo, né? Que dava água na boca de ver. Só que quando eu coloquei no prato, irmãos, não tinha sal. Que coisa horrível, feijão sem sal. Eu entendo, irmãos, que algumas pessoas têm hipertensão arterial, tem que cortar o sal e vai ter que se acostumar com essa nova realidade de comer comidas insípidas, sem sabor. E aí você pega lá o sal, joga umas fareladas de sal naquele prato, pronto, voltou tudo ao normal. Que delícia! Não precisa de mistura, não precisa de mais nada, só esse feijão, não precisa de arroz, não precisa. Tá bom isso aqui, que maravilha! Irmãos, essa sensação que a sociedade precisa sentir com a sua presença, com você, como filho de Deus, como igreja presente, ter essa sensação de que a coisa mudou, que a coisa está diferente, está gostosa, está agradável. Você tem que ser esse elemento diferenciado. Amém? Deus te chamou para ser sal. Esse é o desafio de Jesus. Vós sois o sal da terra. Amém? De que essa bênção de Deus que está em você tem que ser imaculado, não pode ser manchado. Tem que dar sabor, tem que dar vida, tem que dar alegria. E aí você vê às vezes alguns cristãos que andam assim, ó, com a cara emburrada, anda pela rua, não cumprimenta ninguém, uma cara de uma tromba de elefante, está sempre invocado com alguma coisa, e parece que se você passar o dedo, você toma um choque. Camarada irritado na vida. Que isso? Que sal é esse? A alegria do Senhor é a nossa força. Alegria, onde está a alegria? Você tem no teu coração a paz que excede todo entendimento. As pessoas aí fora estão buscando essa paz que você tem, e você não está demonstrando. Amém? Vive reclamando da vida, e as pessoas estão olhando para você. Esse crente aí não é diferente. Ele só reclama, não faz nada de diferente aqui. As oportunidades que surgem, você trabalha numa empresa lá, e algum dia alguém chega e compartilha alguma coisa que está acontecendo de ruim. Olha, nós estamos num momento difícil, uma reunião lá de liderança da empresa, e você fala assim, eu posso fazer uma oração? Algumas pessoas vão querer, talvez, criticar, mas eu tenho certeza que a maioria vai querer receber aquela oração. Eu falei outro dia no nosso evento de líderes, que eu fui fazer uma visita numa empresa que pediram para a gente ungir. Eu fui ungir essa empresa, a dona é uma cristã, serva de Deus. Ela pediu, pastor, eu queria que o senhor ungisse e tal. Eu fui ungindo, eram 3 andares. Ungi. Quando eu cheguei embaixo, já para me despedir, para ir embora, ela falou assim, pastor, o senhor não poderia orar pelos meus funcionários? Eu falei assim, poder eu posso, mas será que eles vão querer? Eu falei assim, não, foram eles que pediram. E aí daqui a pouco se formou uma fila indiana, irmãos. Eu fui orando um por um. Que bênção, que maravilha. As pessoas esperam isso de você. Que você vá lá, em nome de Jesus. Posso fazer uma oração por você? Alguém que está doente, chega no trabalho e fala assim, não sei o que vai acontecer, o resultado do exame foi ruim. Posso fazer uma oração por você?
Você é o elemento diferenciado. Você tem que fazer diferença na sociedade, onde você está, onde Deus te plantou. Ficava sempre aquela coisa, esperança no coração das pessoas, dizendo assim, eu queria estar lá no Peru, que nem o pastor Roberto, lá eu ia dar fruto. Quantas vezes já ouviu essa conversa aí? Eu queria estar em tal lugar, porque lá sim eu ia dar fruto. Meu irmão, se você não está dando fruto onde você está, você não vai dar fruto em lugar nenhum no mundo. E a Bíblia fala o seguinte, lá em Isaías, fala assim, olha, somos plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça para a sua glória. Deus te plantou na rua que você mora. Deus te plantou ali naquele trabalho, naquela empresa onde você trabalha. Deus te plantou nessa família que você vive, que tem o seu sobrenome, para ser carvalho de justiça para a sua glória. Amém? Eu já falei isso em cultos missionários, de que um irmão chegou assim para o pastor e falou assim, olha, pastor, eu tive uma visão. Eu vi essas 3 palavras, 3 letras, VPB. E o pastor falou assim, e o que quer dizer isso? Vá para a Bolívia. Aí o pastor ficou assim pensando, mas esse camarada não faz nada na igreja, não participa de coisa nenhuma. Falou assim, meu irmão, vou te testar, se você realmente é isso o teu chamado ir para a Bolívia, então vem aqui de manhã, na segunda-feira de manhã eu quero você aqui, quero te dar umas tarefas para você. Aí o pastor deu um monte de coisa para ele fazer, vai fazer visita, vai fazer isso, fazer aquilo, outro. E ele falou assim, a partir de segunda-feira eu quero você aqui todos os dias. Aí ele veio na segunda, veio na terça, quando foi na quarta não apareceu mais, na quinta não apareceu mais, sumiu. Aí um dia teve uma conferência missionária naquela igreja. Ele deu um aperto no pastor, pastor, que negócio que é esse? Deus me deu uma chamada, o senhor está arrancando o meu sonho, está impossibilitando de eu realizar aquilo que eu quero fazer, aquilo que Deus, o senhor está sendo um instrumento na mão do maligno na minha vida. Começou a dar uma dura no pastor. Aí o pastor falou assim para ele, sabe, Deus me deu uma interpretação do VPB. Pastor, não é aquilo que você estava pensando. Quer dizer, vá plantar batatas. Porque, irmãos, Deus chamou você para ser sal. O sal que vai dar qualidade. O sal diferenciador nesta sociedade. Deus chamou você. Ele capacitou você. E você não está fazendo nada em prol disso. Um dia nós vamos nos ajustar diante do Senhor, diante do Cordeiro, declarar as nossas obras diante dEle, quantas vidas você ganhou para o reino, quantos frutos você tem dado. E a Bíblia fala que sim, não é pelos dons que você vai ser conhecido, mas pelos frutos que você tem dado. E quando a gente vê uma pessoa cheia de dons, a gente fala assim, que bênção. Não, nós temos que ver pessoas que estão dando fruto, essas sim são bênção, essas sim estão sendo sal na sociedade. Em nome de Jesus. Último lugar, diz assim, vós sois, amém? Está no plural, é comunitário. Uma andorinha não faz verão. Quando a gente começa a entender, o elemento contagiante não é um cavaleiro solitário, é um projeto pessoal fazendo parte de algo muito maior do que nós, o nosso próximo, sermos agentes de Deus, fazendo a diferença como igreja, como povo de Deus. A bênção, irmãos, quando nós vemos as células que estão sempre reunidas numa casa, que resolvem fazer alguma coisa do lado de fora, resolvem fazer diferença. Vamos arrumar essa rua está suja, está cheia de lixo na redondeza. Fica botando culpa na prefeitura, botando culpa aqui e ali. Não, vamos fazer a diferença, vamos fazer uma limpeza nessa rua. Eu já vi, irmãos, pessoas que compartilharam célula, que eles resolveram pintar os meio-fios de branco, fazer um negócio diferente. Pessoas que foram em delegacias de polícia, nós viemos aqui dar uma pintura nós fizemos uma vaquinha entre nossas células aqui, e viemos aqui dar uma pintura nessa delegacia, que essa delegacia está abandonada. Irmãos, é sair na rua, projetos comunitários. Quando nós vemos algum grupo da igreja que sai à rua para atender moradores de rua, o que nós podemos fazer juntos? Eu lembro uma vez que nós estávamos em Marília, e o pastor desafiou, era um Promifé, projeto missionário de férias. Nós estávamos ali passando um mês de julho lá, 2 semanas de julho, naquela cidade, e o pastor daquela igreja desafiou a gente, falou assim, nós vamos fazer uma serenata para aqueles irmãos que sumiram da igreja.
Se foi uma pessoa só tocar um violão, que coisa feia. Mas foi um grupo imenso lá, de irmãos, todo mundo cantando e louvando a Deus na porta do irmão. E aí, ao final daquele cântico, diz assim: nós queremos dizer para você que você é importante para nós, que você está fazendo falta, que nós te amamos. Ao final daquela semana, irmãos, aquelas pessoas que nós visitamos ali, todas estavam na igreja. Projetos que envolvam mostrar a cara da igreja lá fora. Uma das coisas bonitas que ainda tem, nós vemos aí na nossa sociedade, é a Marcha para Jesus. A Marcha para Jesus, irmãos, eu encaro como a igreja. A igreja, irmãos, é a noiva do Cordeiro. Eu penso que numa festa, a pessoa mais bonita dessa festa é a noiva, não é verdade? A noiva está bem vestida, ela tem um vestido diferente de todos. Eu lembro uma vez de um casamento que a madrinha estava toda bonita, toda arrumada, se empetecando toda lá. A noiva falou assim para ela assim: você faz favor de não ficar mais bonita do que eu. A noiva é a pessoa mais bonita. E a noiva, irmãos, não adianta uma noiva bonita escondida. Noiva, ela tem que sair à rua, tem que sair para se exibir, tem que ser mostrada. Irmãos, a igreja, quando ela sai para evangelizar, a igreja, quando ela faz alguma coisa, é a noiva se exibindo, se mostrando, mostrando a sua cara na sociedade. É a igreja saindo. E a palavra igreja, irmãos, tem a conotação chamados para fora. Deus chamou você. Não é para ficar aqui reunido em quatro paredes. Aqui é muito bom nós estarmos juntos. É muito bom nós nos relacionarmos entre irmãos. Às vezes nós temos dificuldade até com os irmãos de nos relacionar. Se você tem dificuldade de relacionar com os irmãos, imagine lá fora. Imagine o que você vai fazer lá fora. Irmãos, a igreja saindo para as ruas. A igreja às vezes tem que protestar também. Nós temos que fazer protestos diante dessa situação em que estão querendo dar essa conotação do nome família, tirar o nome família da nossa sociedade. Por causa da união dos homoafetivos, nós temos que fazer diferença, nós temos que gritar, nós temos que ser os profetas do novo tempo, em que abrem a boca, que fazem a diferença. E uma pessoa sozinha não vai fazer nada, mas com uma igreja quando sai, uma igreja quando evangeliza, uma igreja que vai às ruas, ela ganha, ela alcança, ela é abençoada. A palavra de Deus fala lá mesmo Mateus 13, dos elementos que são elementos contagiantes, com o grão de mostarda, que caindo na terra produz uma planta grande, que oferece abrigo, cobertura, até para as aves dos céus. Fala também do fermento, que você, 2 medidas de fermento sobre a farinha, ela leveda toda a massa. São elementos contagiantes, esses elementos que Jesus nos chama a atenção, nesse evangelho de Mateus. Qual tem sido a tua postura? Eu queria encerrar aqui e convidar você a se colocar de pé nesta manhã. Qual tem sido tuas atitudes diante dessa nova configuração de família? Será que você tem sido diferente? A tua família serve a Deus? Ou você de repente é alguém que é a favor do divórcio? Você é a favor do homossexualismo? Nós temos que abrir a nossa boca, irmãos, gritar. Nós temos que ser diferentes. Mostrar. Ser feliz, irmãos, é uma escolha. Amém? É uma escolha. Assim como é uma escolha amar. É uma escolha perdoar. Quando Jesus é indagado sobre o divórcio, Jesus fala sobre o divórcio, mas Moisés deu a carta de divórcio, falaram para Jesus. Mas Jesus responde assim: ela existe por causa da dureza dos corações. Tem muita gente de coração dura, mas você que é sal da terra, você não vai ser duro, você vai ser diferente. Porque o teu coração é um coração que tem o amor de Deus. O amor de Jesus está na sua vida. Amém? Eu queria convidar você a sair do seu lugar. Você que não tem levado essa vida diferente, tem vivido uma vida de mesmice, e você quer ser desafiado a ser uma pessoa nova, mas só diferente. Uma pessoa que possa ser um profeta na sua geração, um profeta na sua família, um profeta no seu trabalho. Quero convidar você a sair do seu lugar, vem aqui em frente, nós queremos orar por você. Pastor, eu quero ser sal, eu quero ser sal diferenciador, eu quero fazer diferença na minha família. Não tenha vergonha, saia do seu lugar. Deus está desafiando você
Receba a graça do Senhor nessa manhã, para dar uma conotação diferente a essa sociedade, para que você possa ser diferente na tua família. A tua família está se deteriorando, e você não vai deixar a tua família se acabar, se destruir. Em nome de Jesus, fecha teus olhos. Quando nós vamos estar cantando, que você esteja com o espírito de oração, buscando a Deus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar no meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Quero matar minha carne e fazer tua vontade, doce espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu espírito. Quero matar minha carne e fazer tua vontade, doce espírito. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne e fazer tua vontade, doce espírito. Que a minha vida, que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia, Deus. Oh Senhor eterno, maravilhoso, colocamos diante de Ti a vida dos Teus filhos, Senhor. Esse é o grande desafio, Senhor, de nosso tempo. É fazermos diferença nesta cidade, em nossa sociedade, onde o Senhor nos plantou. Oh Deus, toca-nos, Senhor, de maneira profunda, Pai, nesta manhã. Enche-nos com a Tua bondade, com a Tua misericórdia. Deus eterno, renova, Senhor, cada um aqui, Senhor, para que sejam referenciais. Transforma, arranca, Senhor, aquilo que não Te agrada de nosso coração, Pai. Que o Senhor nos use na Tua unção, com temor e tremor, Pai, possamos sair às ruas, fazer diferença nesta cidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus.